Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Hoje vamos falar sobre inovação, indústria, sustentabilidade e uma tecnologia brasileira que vem despertando atenção internacional no combate da corrosão metálica. Nosso convidado é Jefferson Tasca, fundador da Hustler Technology, empresa responsável pelo desenvolvimento da primeira tecnologia eletrônica anódica anticorrosiva do mundo, com atuação em diversos segmentos industriais e presença global. Ele é empresário, pesquisador e empreendedor da área de tecnologia. Jefferson Tasca lidera a Hustler, empresa especializada em soluções avançadas para controle e estabilização de processos corrosivos em estruturas metálicas. A tecnologia desenvolvida pela empresa possui patente concedida e atuação baseada em fundamentos eletroquímicos, oferecendo uma alternativa inovadora para preservação estrutural, aumento de vida útil de ativos industriais e redução de impactos ambientais. Com expansão internacional e alinhamento aos princípios ESG e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Hustler vem posicionando a engenharia brasileira em destaque dentro do cenário global de inovação industrial. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu amigo Jefferson Tasca. Olá, Nelson, tudo bem? Prazer imenso estar participando aqui do Cá Entre Nós. Para a gente é uma alegria poder falar um pouco mais sobre a empresa, um pouco mais da tecnologia e poder desfrutar desse momento com você também. Um amigo recente, mas um amigo muito querido. Então, quero iniciar agradecendo muito aí pela oportunidade e carinho. Muito obrigado, viu, Nelson? Nós é que agradecemos, Jefferson, você poder deixar um pouquinho, separar um pouquinho do seu tempo aí para a gente, que a gente sabe que o seu tempo é muito precioso, e vir aqui falar um pouco da tecnologia que orgulha o nosso país, aí, sendo a primeira um estado global, como você mesmo vai posicionar para a gente, e eu comentei aqui na apresentação da sua empresa. Ô Jefferson, eu acho que para a gente começar com o pé direito, e ter começado do começo, na verdade, seria interessante que você pudesse falar um pouquinho da origem de tudo, né? Como nasceu a Hustler Technology e em que momento você percebeu que essa ideia ela poderia transformar em uma solução de impacto global? Nelson, a Hustlers, ela surgiu. Na realidade, eu sempre fui da área de empreendedorismo, área de negócios, né? E entre 2009 e 2010, em uma negociação comercial minha, uma determinada pessoa ela comentou que nos Estados Unidos, início dos anos 90, em Harvard, tinha desenvolvido ali, um professor em Harvard, ele tinha desenvolvido um módulo eletrônico que era utilizado em veículos leves, em automóveis ali até 1,5 toneladas. Nos Estados Unidos ali, principalmente divisa ali com o Canadá, né? Você tem a neve, joga um sal na neve para derreter a neve, isso acelera o processo corrosivo dos veículos. E em uma negociação, essa pessoa, ela colocou o que ela disse que seria uma patente, ele prometeu para mim que ele tinha uma patente disso, né? E no negócio entrou isso daí, entrou essa patente aí para mim. Só que quando eu fui pesquisar, não existia patente, não tinha nada disso, mas existiu a tecnologia lá atrás, desenvolvida em Harvard para os veículos, para prevenir processo corrosivo. E ali eu comecei a pesquisar sobre o mercado de corrosão. E aí eu descobri que a corrosão ela é responsável pelo consumo de 30% de todo o aço produzido no mundo. Nossa. Isso tem uma ordem de 3,5%, impacto em 3,5% do PIB mundial, todos os anos. E ali eu falei, poxa, mercado gigante, deixa eu olhar para esse equipamento aqui. Apesar de a patente não existir, mas o mercado era uma realidade.
E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que para estruturas expostas à atmosfera, né, a maior aplicação, a única solução, na realidade, que existia é processos de pintura ou processos de galvanização nas estruturas metálicas, né? E para estruturas enterradas ou submersas, a proteção catódica, para o metal de sacrifício ou por corrente impressa. Bom, ali eu comecei a desenvolver o módulo 12 volts. Vou procurar resumir e sintetizar bem aqui. Quando eu pesquisei o que era o equipamento anterior, era um equipamento que pesava 35 quilos, era do tamanho da bateria de um carro, cheio de cabos que tinha que conectar no veículo, era um trombolho. E ali eu falei, pô, não posso desenvolver isso para o mercado. E aí eu reduzi aquilo, reduzi para o tamanho de um carregador de celular, com 2 cabos que conectavam ali na bateria do veículo e criei um modelo automotivo. Lancei esse produto no mercado, cheguei a patrocinar o Lata Velha, lá da Rede Globo, chegamos a patrocinar Old Stock Race, Fórmula Truck, e o negócio começou a seguir. Como eu atendia muitos colecionadores, então alguns dos colecionadores tinham empresas ligadas ao agronegócio ou transportadoras, né, começaram a se interessar em um veículo, em um módulo mais robusto para veículos pesados. E ali eu desenvolvi um equipamento 24 volts com capacidade de proteção aí para veículos até 30 toneladas. Quando eu comecei a atender esse público, surgiu o interesse para grandes estruturas, silos, implementos agrícolas, barracões, e ali eu desenvolvi um módulo 110-220. E aí eu falei, pô, agora eu tenho... Isso eu já estava, né? Isso já era em 2015. Eu já tinha o reconhecimento de mercado, a tecnologia ela já vinha crescendo aqui bem pelo Brasil, aí eu falei, bom, preciso patentear isso daí. Entrei com o processo de patente em 2015, em 2020 essa patente foi deferida, e hoje a Hustles é uma empresa global. Em 2018, na verdade, 2016, eu iniciei um processo de internacionalização bem tímido. Em 2018, com a entrada do meu sócio, André Cavalcante, nós somos os maiores acionistas da empresa no mundo. O André veio para estruturar a parte de acervo técnico da empresa. Ali nós montamos a nossa fábrica, né? Hoje nós possuímos uma fábrica própria que fica em Curitiba. Na verdade, fica em Campo Largo, do ladinho ali de Curitiba. Toda a base administrativa fica em Recife. Eu opero aqui a partir de Indaiatuba. Mas a Hustles hoje, ela opera em 9 países, mas nós abraçamos comercialmente 30 países no mundo, atendendo mais de 450 empresas, das mais renomadas, como a Siemens na Europa, a Marinha do Brasil, a Unilever, a maior unidade em capacidade de produção de sabão em pó do mundo ali. Nós protegemos a parte de pipe rack vertical, horizontal, conjuntos de silos. Então, hoje a Hustles, ela se tornou uma realidade, e nós somos a única empresa no mundo que atua a partir de módulos eletrônicos, que nós temos um compromisso em todos os contratos no mundo, que nós dobramos os períodos de manutenção de todas as estruturas protegidas pela nossa tecnologia. Esse é um resumo bem rápido. Um resumão. Tem muita história, né? Eu faço ideia. O que não deve faltar aí é história para contar. Mas o nosso tempo tem que ser compatível, né, com tudo isso. Então, isso já deu para a gente ter uma ideia de realmente como é que iniciou tudo, e é muito importante. Me diga só, a corrosão, ela muitas vezes é vista apenas como desgaste natural, mas o impacto econômico e estrutural é gigantesco, como você comentou aí na sua explanação. Hoje, qual é o verdadeiro tamanho desse problema para a indústria mundial? Olha, eu acho que a corrosão é o que mais impacta, viu, Nelson? Porque eles têm que parar periodicamente as linhas, né? Imagine uma linha de produção. Vou dar um exemplo aqui, o Grupo Almeida, um dos maiores grupos cerâmicos do Brasil. Eles são aqui de Santa Gertrudes, né? Região de Rio Claro, um dos maiores polos cerâmicos do mundo. Eles produzem entre 6 e 7 milhões de metros quadrados de revestimento cerâmico por mês. Caramba. Nós atendemos a linha de polimento deles, que eles faziam manutenção nas polidoras por causa da corrosão a cada 6 meses.
Então, imagine você parar por 3 horas ou por um dia uma linha de produção de uma indústria desse tamanho. Verdade. Com a nossa tecnologia, eles passaram a parar essas linhas, o que era a cada 6 meses, hoje eles paralisam a cada 1 ano e meio. Puxa Então, vida. olha o ganho de produtividade que se teve, né? Nossa Redução de Senhora. custos de manutenção, aumento da vida útil da estrutura, maior segurança na operação, porque com os nossos contratos nós entregamos relatório de desempenho que acompanha todos os efeitos da nossa tecnologia na estrutura. Então, a corrosão e metal ele está inserido em todas as operações, né? Verdade. Então, eu acho que o mais crítico dentro de qualquer tipo de operação industrial é o processo corrosivo. Legal. Bom, vamos continuar falando sobre a parte de corrosão, que é o que nos interessa aqui. A Rustess apresenta uma tecnologia inédita aí no mundo, de acordo com o que você explicou e com a patente que você tem. De maneira simples e didática, como funciona essa tecnologia eletrônica anódica desenvolvida por vocês? Tá. Eu até, se você me permitir, eu vou pedir para quem puder entrar no nosso site, né, depois, vai poder Sim, conhecer um pouquinho melhor, né, www.rustless.com. Rustless igual está aqui na parede aqui. A nossa tecnologia ela atua a partir de módulos eletrônicos. Então, quando a gente fala, todo mundo imagina que é uma cobertura por pintura, cobertura por superfície. Não. Nós atuamos a partir de módulos eletrônicos, que eles são utilizados dentro de centrais anticorrosivas. As centrais anticorrosivas são conjuntos de módulos eletrônicos. A partir dessa central, cada instalação é uma instalação dedicada. Eu tenho que fazer uma análise do tipo do metal, o tipo da estrutura, a geometria da estrutura, a atmosfera corrosiva em que essa estrutura está exposta, tanto na parte externa quanto na parte interna, se for uma estrutura do setor industrial ou uma máquina, né? Vapores, produtos corrosivos ali que são utilizados, né, dentro do processo industrial. Então, diante de toda essa análise, nós chegamos à formatação da central e dos módulos anticorrosivos. A partir dessa central anticorrosiva, nós saímos com cabeamentos dela e nós conectamos esses cabos a partir de pontos de ancoragem em locais específicos da estrutura. O objetivo é fechar uma gaiola de potencial. A corrosão é a perda de elétrons do metal para a atmosfera. O objetivo da nossa tecnologia é distribuir esse potencial e proporcionar a formação de uma camada passivadora. A partir daí, quem passa a interagir perdendo elétrons para a estrutura é essa gaiola de potencial proporcionada à estrutura pela nossa tecnologia. Então, a consequência disso é paralisar os processos corrosivos ativos, né, e prevenir a formação de novos processos corrosivos. A corrosão ainda vai existir, mas nós temos um compromisso contratual de reduzir substancialmente essa velocidade. Então, pegando esse gancho aí, para resumir, o que mais diferencia a Rustler dos métodos tradicionais utilizados no combate a essa mesma corrosão? É que nós utilizamos a condutividade do metal para auxiliar nesse processo de distribuição. De forma que nós somos a única tecnologia no mundo capaz de proteger a estrutura, estando enterrada, estando submersa ou estando exposta à atmosfera. Entendi. Fantástico. O Jefferson, além da preservação estrutural, existe também um ganho ambiental muito importante. Como a tecnologia contribui para a sustentabilidade e redução de impactos industriais? Isso é muito bacana também, viu, Nelson? Para você ter uma ideia, a gente costuma dizer que qualquer empresa de tecnologia hoje ela tem que ter um olhar para pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, né? A nossa tecnologia ela tem impacto direto em 7 dos 17 objetivos. Imagine que, ao dobrar os períodos de manutenção das estruturas, o quanto de minério que está deixando de se retirar da natureza para fazer a peça de reposição, que seria destruída pela corrosão. O quanto de sucata que não deixa de se descartar da natureza em função da utilização da nossa tecnologia. Uma outra questão importante, uma estrutura comum, qual que é o processo de manutenção dela?
você precisa escovar, lixar, aplicar fundo preparador anticorrosivo e pintar. A nossa tecnologia ela dispensa a utilização do fundo preparador anticorrosivo, porque ela desenvolve esse papel. Então, você diminui a aplicação de produto químico, produção de produto químico, resíduos tóxicos na natureza. Então, essa parte de sustentabilidade os benefícios da tecnologia, dá para a gente passar uma tarde aqui só falando dos benefícios da tecnologia. Deixa eu te fazer uma pergunta que acho que você vai responder que sim. Essa tecnologia de anticorrosivos, ela também é aplicada nos implementos da agricultura? Claro, né? Muito, muito. Máquinas de transbordo, pulverizadora, colheitadeira, os próprios silos, né? As garagens, os pivôs de irrigação. Então, nós atuamos em usinas de etanol, usinas de açúcar, nós operamos no setor portuário, no Porto de Paranaguá, as esteiras de transporte de grão, esteiras de transporte de minério, esteira de transporte de fertilizantes. Então, o agro, ele é um grande cliente nosso, sem dúvida nenhuma. Legal. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque, recentemente, o nosso programa se aliou, se juntou com o Parque Tecnológico de Piracicaba. Então, assim, qual que é o intuito do nosso programa, além de fazer entrevistas bacanas e com super importância como a sua? É justamente unir o pessoal da academia, os pesquisadores, que você é um deles, né? As startups e as grandes empresas. Então, eu vou falar com o meu amigo Pedro, que é o presidente lá, o Pedro Chamachumi, que é do Parque Tecnológico, e vou, se você permitir, te colocar em contato com ele para que você possa passar essas informações para o pessoal. Acho que é muito interessante, através de uma palestra, uma apresentação da sua empresa. Acho que é muito bacana, vai agregar muito ao Parque Tecnológico de Piracicaba. Se você permitir, vou fazer isso, tá bom? Sem dúvida nenhuma, Nelson. Inclusive, o que é importante dizer também, Nelson, a Rushless, ela não mostra o que ela pode fazer. Tudo que existe dentro da nossa apresentação é resultado comprovado. Nós temos acervo técnico registrado em todos os setores que nós estamos inseridos. Então, isso vai trazer uma segurança muito grande para esse tipo de apresentação, esse tipo de alinhamento, né? Embasamento técnico e científico hoje também, ele é aberto, né? Como eu tenho esse processo de patente, para você ter uma ideia, Sim. As embarcações da Marinha do Brasil, que eu protejo algumas delas desde 2023, isso virou agora em outubro de 2025, um termo de conclusão de curso de um oficial da Marinha dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi uma maior nota do curso de Engenharia Naval dos últimos anos e a universidade falou que fazia pelo menos 20 anos que não entrava nada tão interessante dentro da universidade. Realmente é bem significativo, isso é muito importante. Você merece ótimas opções de apartamentos para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Ô Jefferson, quando nós falamos em inovação industrial, existe sempre o desafio da credibilidade técnica, né? Não tem como. Como foi conquistar a confiança do mercado para validar uma tecnologia tão disruptiva como a sua? Antes de entrar na reunião com você aqui hoje, eu estava numa reunião com o pessoal dos Estados Unidos. Inclusive, estou indo para lá agora, semana que vem, que a gente fechou um porto na Flórida.
Legal. E eu já tenho algumas operações lá também. E nós estávamos falando justamente isso, que se a gente conseguiu comprovar a nossa eficiência no Brasil, a gente comprova em qualquer lugar do mundo. Por várias questões. Uma, o nosso clima. Aqui a gente tem no sul lugar que tem geada, determinados períodos do ano a gente está tendo até neve, a gente tem a parte do sertão, você tem ali a parte da Amazônia, que tem muita umidade. Então, aqui o desafio em relação às condições atmosféricas, acho que a única coisa que vai se equivaler ao Brasil é os Estados Unidos. Mas aqui a gente tem dificuldade logística, aqui a gente tem... o maior desafio é o Tudo Brasil. grande, Se você venceu no Brasil, você vai vencer em qualquer lugar do mundo. Mas a maior dificuldade aqui no Brasil foi comprovar que a gente era legítimo, que a gente entregava o que a gente prometia. E isso antes do processo de patente, porque depois que você tem a patente, o próprio processo de patente, ele valida isso daí, né? Mas o maior desafio foi no início fazer com que o pessoal entendesse. Eu costumo dizer, não pode ser você é engenheiro elétrico, eletricista, se você é engenheiro civil, mecânico, se você é físico, se você é químico, todo mundo conhece processo corrosivo, mas eles não conhecem o resultado da formação de camada passivadora proporcionado pela nossa tecnologia. Então, os relatórios técnicos que nós entregamos para os nossos clientes, eles têm o objetivo de mostrar a reação físico-química proporcionada pela tecnologia na estrutura, mas hoje a gente tem formas de medir corpos de prova por ultrassom, por micrômetro, né? Então, o desafio maior foi construir tudo isso, foi sair da condição de que éramos alguma coisa, de que prometíamos ser alguma coisa para sermos efetivamente. E o que ajudou em tudo isso, viu, Nelson, foi crescer fora do Brasil. Porque quando eu comecei a desenvolver fora do Brasil, aí o pessoal aqui no Brasil falou assim, poxa, se ele está com esse resultado fora do Brasil, é porque o negócio realmente funciona. E aí decolou e tudo começou a acontecer. Jefferson, essas patentes a patente que você tem, você depositou também no exterior, né? Na realidade, inclusive agora eu estou indo para os Estados Unidos, eu estou levando mais 3 patentes para registrar lá agora. Então, a gente tem uma primeira patente, que é do módulo anticorrosivo. Eu tenho uma segunda patente, que é das centrais anticorrosivas, que são os conjuntos de módulos. E aí eu tenho outras, né? Hoje a gente tem telemetria embarcada, hoje eu tenho condição de mostrar remotamente tudo que o módulo está proporcionando na estrutura. Legal. Eu estou te fazendo essa pergunta porque tem um questionamento aqui que eu precisaria saber se essa sua presença internacional e patente submetida também em diversos países, né? Também. Ela foi submetida à Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Perfeito. Qual foi o momento em que você percebeu que a empresa ultrapassaria as fronteiras do Brasil? Foi pelas dificuldades que você tem aqui? Na realidade, Nelson, no início, quando eu pesquisei o mercado e vi que era um desafio global e percebi que ninguém tinha o que eu estava predisposto a desenvolver ali eu já sabia. Ali eu falei, se eu conseguir romper as questões técnicas aqui no Brasil, isso vai para o mundo naturalmente. E foi o que ocorreu, né? Quando a gente comprovou tecnicamente aqui, o negócio ele rompeu as fronteiras, né? Como dizem, né? Contra fatos não tem argumento, né? É isso que é o bacana de tudo, exatamente isso. Hoje não sou mais eu que falo da tecnologia, é ela que fala por si. Ela fala por si, né? A tecnologia de vocês atende desde estruturas portuárias até equipamentos industriais. Quais setores atualmente apresentam maior demanda ou maior necessidade desse tipo de solução, Jefferson? Olha, saneamento básico, ali é bem complicado, você tem estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, reservatórios metálicos. Reservatório metálico, por exemplo, a manutenção ali, a orientação é que se faça a manutenção a cada 3 anos. Mas para você fazer a manutenção no reservatório metálico, você precisa esvaziar ele,
Quando você esvazia, você joga mais pressão na rede, corre risco de estourar a rede subterrânea, você perde a capacidade de armazenamento para aquele bairro, porque ele deixou de contar com o armazenamento daquele reservatório, né? Por outro lado, se você não cuida, a corrosão começa de dentro para fora. Quando ela se torna visível para fora, é porque você já perdeu resistência física dentro. Então, é um setor bem crítico. A parte de pontes, estruturas, rodoviárias, né? Passarelas, também corrói demais. Setor industrial, na área de fertilizantes, a gente atende muito. O Grupo Mosaic, por exemplo, é um grupo americano. Eles têm 19 operações no Brasil. Nós iniciamos lá em Rondonópolis e... não vou lembrar agora o nome da outra unidade, mas hoje nós atendemos de 19 unidades no Brasil, nós estamos com orçamento em 16, já atendemos eles no Paraguai. Fertilizantes corroem demais, uma das coisas que mais corrói, mas usina de etanol e açúcar corrói. Então, o setor industrial, ele sofre o tempo todo. E o bacana da Hustles é isso, não importa o tamanho da estrutura, eu posso proteger desde uma máquina industrial até uma plataforma de petróleo. Agora, em Angola, a gente está em processo já fomos aprovados tecnicamente, a gente está em processo de contratação na Sonews, que é a Petrobras angolana, né? E tem porte pelo mundo, né? Em Portugal, o estaleiro Lisnave, em Setúbal, é o maior de Portugal, ele está entre os 5 maiores de toda a Europa. Indústrias de celulose, nós atendemos em Portugal, aí eles têm o fornecedor de maquinários na Finlândia, que são nossos clientes também. Então, a tecnologia Hustles, ela impressiona também por isso, não existe limite. O que eu preciso, como embasamento técnico e científico ele se aplica pelo tipo do metal, se eu for proteger uma estrutura de aço carbono, não importa se ela está numa forma de tubulação, na forma de uma embarcação, de um submarino, de um reator, o que importa para mim é porque, pelo tipo do metal, eu vou precisar jogar as informações da minha engenharia para poder, diante das informações, entender qual que é a solução mais aplicável ali em relação à quantidade de módulo de central anticorrosiva e a infraestrutura. Tem instalação que eu faço em solo, tem instalação que eu uso plataforma de trabalho de altura, tem instalação que eu preciso de alpinista, tem instalação que eu preciso de mergulhador. Sim. Então, cada instalação é um desafio. É uma logística diferente, né? Mas hoje nós temos todos os processos definidos. Sim. E isso flui também, graças a Deus. Isso é muito bom. Jefferson, você acompanha de perto, como você está vendo aí, a evolução da indústria global para estar fornecendo o seu produto em diversos países. Na sua visão, quais serão os grandes desafios tecnológicos e estruturais dos próximos anos? Você sabe qual que é o maior desafio hoje no mundo, Nelson? É a mão de obra. Esse é o maior desafio global. Todos dizem, né, que com a inteligência artificial ela vai tomar o lugar do homem, mas o homem está perdendo o lugar naturalmente, porque eu vou dar um exemplo de supermercado. Você tem que tirar os operadores de caixa para colocar os robôs ali, as máquinas para fazer a operação, porque você não consegue mão de obra. Isso não é só no Brasil, viu? Em Portugal agora eu tive que mandar funcionários, nós mandamos funcionários nossos agora do Brasil para atividades em Portugal também. Pegamos um funcionário agora, colocamos ele para supervisionar tecnicamente as nossas equipes em Portugal. A mão de obra é o maior desafio. O maior desafio hoje está no ser humano. Poxa vida. Eu pensei que isso era só aqui no Brasil, mas como você está dizendo, fora também, é mundial. Esse é o maior desafio. Jefferson, cá entre nós, o que mais motiva você a continuar inovando e acreditando que a tecnologia brasileira pode competir em nível mundial mais ainda do que já está? Olha, várias coisas me motivam, né? O sonho, né, de transformar e manter tudo isso como uma realidade, a gente tem revolucionado o mercado de corrosão no mundo, né? Isso a gente vai deixar um legado aí para a humanidade.
Isso não sou eu que estou falando, já é os resultados que mostram isso daí. Mas eu tenho um filho de 17 anos, que ele vai entrar agora o curso de engenharia, ele, por vontade própria, ele tem o sonho de dar continuidade a isso dentro da empresa. O meu sócio, André Cavalcante, ele é uma motivação também, porque quando ele se tornou meu sócio, ele sonhou esse sonho comigo, ele tinha outras atividades, hoje ele se dedica 100% a Hutchins, todo esse processo de construção de acervo técnico, né? A parte de montagem ali da nossa fábrica, essa parte de organização mundial, ele que proporcionou. Então, o olho dele brilha da mesma forma que o meu brilha. Então, e a questão de poder proporcionar para o mundo algo diferente, né? Eu recebi alguns prêmios, eu recebi já o prêmio da Academia William Shakespeare, que é entre Brasil e Inglaterra, né? A própria ABFIP, que é a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, eu recebi alguns prêmios, né, pela tecnologia, por proporcionar ganhos sustentáveis, né, para o mundo. Então, o desafio também em deixar algo sustentável para o mundo também me motiva. Bacana, isso é muito importante. E os prêmios nada mais é do que o reconhecimento do trabalho feito e que deu certo, né? Jefferson, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? Foi uma conversa extremamente rica sobre inovação, engenharia, que é mais sustentabilidade e visão de futuro, como você acabou de dizer aí. Conhecer uma tecnologia brasileira com potencial global, como pesquisa, coragem e desenvolvimento, podem caminhar juntos, né? O pessoal tem que entender isso. E para você que está aí nos assistindo, foi uma reflexão muito importante. Preservar estruturas também é preservar recursos, eficiência e responsabilidade com o futuro, é assim que eu vejo. Ô Jefferson, eu vou colocar aqui o seu contato e neste momento da gente finalizar o nosso bate-papo, eu vou pedir que, por gentileza, você deixe uma mensagem aí para quem está nos assistindo nesse momento. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer, Nelson. Foi um prazer participar do programa Cá Entre Nós. Conta com a gente aí para o que você precisar também. Eu acho que a mensagem é acreditar, né? Lá no início, me chamavam de louco. Não acreditavam, né? Alguns até debochavam, né? Mas vai conseguir patente, tudo é tão difícil, né? Mas eu nunca escutei os outros. Eu sempre acreditei no meu coração, nas minhas convicções. Tenho uma esposa, uma família maravilhosa também. Então, acredite, não dê ouvido aos outros. Você tem que ouvir quem está acima de você, nunca quem está abaixo. E colocando Deus à frente de tudo, tudo vai dar certo. Então, eu acho que a mensagem é acreditar e não desistir. Perfeito. Legal. Bom, Jefferson, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, estar aqui conosco. Foi um prazer muito grande em recebê-lo aqui, saber um pouco mais e ver e apostar no nosso país, né? A gente vê que o nosso país está desbravando aí com a tecnologia, isso é fantástico. E com pesquisa, e tudo começa na raiz, né? Bom, eu queria agradecer também às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais e que constantemente também estão enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, e se esse conteúdo fez sentido para você, divulgue-o nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.